meus lábios proclamarão a todas as gerações a tua fidelidade. Também é um exemplo para nós, para que continuemos proclamando as boas novas, proclamando a salvação em Cristo Jesus, né? Que possamos estar sempre com esse júbilo do salmista em nossas vidas, né? Tendo Cristo como nosso Salvador. Vamos, nesse momento, fazer uma oração de agradecimento pelo dia de hoje, por esse momento, né? E pela fidelidade do Senhor e a promessa que foi cumprida e continua se cumprindo. Eu queria convidar o nosso irmão Everaldo para estar fazendo essa... Nossa irmã Socorro. Amém. Ainda no livro dos Salmos, peço que os irmãos adiantem algumas páginas. No Salmo 95, leitura do verso 1, também ao verso 7, A. Primeira parte do verso. Até o verso 7, a primeira parte. Vamos ler também de maneira alternada. Salmo 95, de 1, a parte A do verso 7. Todos encontraram? Leiamos. Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Porque o Senhor é o Deus supremo, e o grande rei acima de todos os deuses. Dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos, os continentes. Ele é o nosso Deus e o nosso povo, e nós o povo do seu pasto e ovelha de suas mãos. Até aí, meus irmãos. Como o Salmo nos diz, né? Que devemos cantar com júbilos ao Senhor e proclamar a sua grandeza, pois nosso Deus é soberano, é supremo e reina acima de todas as coisas, pois Ele é o Criador de todas as coisas, né? E nesse momento, vamos continuar adorando o nosso Deus por meio de cânticos. Vou pedir a nosso irmão Edmilson, que irá nos conduzir.
Graça e paz, meus queridos irmãos. Assim como nós lemos no Salmo 95, esse Deus que merece ser louvado, Ele tem um nome elevado acima de todos os nomes. E é um nome doce em nossas bocas, pois nós sabemos que Ele que nos forneceu a salvação, Ele que nos deu tudo o que precisamos. E vamos cantar Doce Nome. Só de ouvir tua voz e sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Do início, só de ouvir tua voz, só de ouvir tua voz e sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o mais triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. Vamos ficar de pé nesse momento. A esse nome que nós elevamos agora, o nome do nosso Senhor Jesus, que nos deu a salvação. Vamos cantar que estamos alegres na presença dEle, na presença do nosso Deus Trino. Vamos cantar Jesus em Tua presença. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos sua face e unimos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração. Do início, Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, sua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Pra te adorar, só pra te adorar e fazer teu nome grande, grande.
aqui. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Amém. Que o Senhor continue em nossa presença, falando através não apenas de canções, mas também agora com o nosso reverendo Fernando. Os irmãos podem assentar. Antes de passar a palavra para o reverendo Fernando, gostaria de pedir mais uma oração. Oração essa, nesse momento, intercedendo pelo estudo e também pelo nosso irmão, reverendo Fernando. Para essa oração, eu queria pedir ao nosso irmão Vanderlan. Graças e paz, irmãos. Estamos sendo brindados aí com esse barulho bom de chuva, né? Mas esse barulho de chuva é bom para dormir. Então, cuidado, tá bom? Para que ninguém venha pegar no sono. Com esse barulhinho aí agradável de chuva, né? Venhamos em gratidão à chuva que o Senhor nos envia nesse momento. Estar atentos à sua palavra, aquilo que iremos ver nessa noite, aprendendo mais acerca do seu ser. Vamos abrir a palavra do Senhor, Salmo 48. Nós vamos ler apenas o versículo 1. Salmo 48, versículo 1. Nós não vamos ler todo o salmo, tampouco toda a estrofe. Nós não iremos fazer uma exposição, mas apenas uma constatação que este versículo 1 nos apresenta. Salmo 48, versículo 1. Todos encontraram? Vamos ler juntos, a uma só voz? Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado na cidade do nosso Deus. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado na cidade do nosso Deus. Meus irmãos, este salmo é um salmo, conforme o seu título, dos filhos de Corá. É interessante que aqui nós vemos a graça de Deus revelada, porque este personagem foi um personagem que esteve envolvido numa rebelião contra Moisés no Antigo Testamento. Mas Deus aqui derrama a sua graça. Nós vemos aqui os descendentes desse homem produzindo alguns belos hinos de louvor ao nome do Senhor. E esse versículo 1 que nós lemos e que nós destacamos nesse Salmo 48 tem tudo a ver com aquilo que nós estamos tratando desde a última quinta-feira, dos atributos do Senhor. Porque este versículo mostra que Deus é grande, e nós já destacamos que Deus, sim, é imenso. A imensidão é um atributo de Deus. A eternidade também é um atributo do Senhor, que também está relacionado ao seu tamanho, no que diz respeito ao tempo, a imensidão no que diz respeito ao espaço. E o salmista vai constatar essa realidade e dizer que o Senhor é grande. E, de fato, Deus não é apenas grande porque Ele é imenso, mas também Ele é grande e poderoso em suas obras. Ele é grande e glorioso em seu ser. Ele é grande. Então, quando o salmista destaca essa realidade, ele não está apenas apontando para o seu imenso tamanho, mas também
para aquilo que faz parte de todo o seu ser. A sua glória, o seu poder, como de fato o Senhor é grande, fazendo um contraste com as suas criaturas. Nós somos pequeninos, nós somos limitados, nós ocupamos um lugar no tempo e no espaço. Eu estou aqui hoje e eu não estou agora, nesse exato momento, em outro local. Alguém pode estar acompanhando pela internet a transmissão e está em outro local, mas eu fisicamente estou aqui, porque eu não posso ocupar 2 lugares ao mesmo tempo, porque eu sou limitado, eu sou pequeno. Por mais que o ser humano queira pensar de si além da medida, mas nós somos pequenos, comparados ao Senhor, que Ele sim é grande, que enche todas as coisas, que o céu dos céus não pode lhe conter, como vai dizer o profeta. Diante disso, o salmista vai declarar que grande é o Senhor. Mas perceba, ainda no versículo 1, ele não diz apenas que o Senhor é grande, ele não faz apenas uma constatação teológica, uma afirmação correta, doutrinariamente correta, mas ele, a partir dessa constatação, ele então revela uma atitude que deve ser tomada de acordo com essa constatação. E ele vai dizer: grande é o Senhor, e por causa disso, muito digno de ser louvado. Ele é grande e não tem ponto final. Ele é grande e por causa disso, a consequência disso, o que se espera a partir dessa constatação é louvor a esse ser que é grandioso. Então, irmãos, este é o nosso objetivo. É conhecermos mais do Senhor, aprendermos mais dos seus atributos, do seu ser, assim como nós já tratamos de outros assuntos dentro dessa teontologia, da doutrina que estuda o ser de Deus, para que isso reverbere num louvor e numa adoração. Lembrando que a adoração não é simplesmente cantar, mas é viver uma vida para a glória de Deus. Então, é conhecendo o Senhor. E quanto mais a gente conhecer o Senhor, se aprofundar nesse conhecimento, a nossa vida ansiar por estar sempre prostrada aos seus pés, servindo, adorando, bendizendo, a partir desse conhecimento. Uma palavra do Senhor vai dizer, em um dado momento: vocês adoram o que vocês não conhecem. Nós adoramos o que nós conhecemos. Então perceba, o conhecimento e a adoração estão relacionados. Então, quando eu conheço ao Senhor, eu devo então adorá-lo como consequência do saber quem é o Senhor. Então façamos como salmista. Reconheçamos a sua grandeza, manifestem seus atributos, nos seus muitos atributos, e a partir disso, venhamos louvar, bendizer o seu nome, viver a nossa vida para a sua glória. Que o Senhor nos abençoe e já aplique essa pequena meditação no nosso coração. Bom, irmãos, nós vamos dar continuidade então ao nosso assunto. O nosso assunto é esse aqui, os atributos de Deus. Nós iniciamos na última semana e nós iniciamos um aspecto introdutório, trazendo algumas informações, e eu disse que hoje nós iríamos começar a ver alguns atributos, estudando cada atributo por si. Antes da gente entrar no primeiro atributo, nós iremos começar a ver essa noite, eu quero então trazer um pouco do que nós vimos na última semana. Uma breve recapitulação, só para nos situarmos e aí sim tratarmos do primeiro atributo que nós iremos ver hoje de forma mais detalhada. Então, lembrando, para aqueles que estiveram aqui na última semana e para aqueles que não estiveram, mas agora vão ter ciência, que atributos, eu vou apenas trazer e ler a definição do Luiz Berkoff, embora aí tenham duas, mas eu vou ler apenas a do Luiz Berkoff. Ele diz o seguinte, que atributos são as perfeições que constituem predicados do ser divino na Escritura, ou que são visivelmente exercidas por ele em suas obras da criação, providência e redenção. Então, os atributos é aquilo que nós percebemos do ser de Deus, mediante a sua revelação. Então, perceba, ninguém tem a capacidade de atribuir algo a Deus. O atributo não é posto em Deus, mas Deus revela a partir das suas obras, que é da criação, da providência e da redenção, ou da manifestação do seu próprio ser, apresentando-se como quem ele é. Então, a partir da sua revelação, nós começamos a perceber, então, os atributos,
as qualidades, as propriedades, as virtudes ou perfeições divinas. Tá bom? E aí nós vimos, dentre outras coisas, algumas classificações destes atributos. Nós vimos que existem no ser de Deus os atributos naturais e morais, que são os naturais que não dependem da vontade de Deus. Já os morais são os que caracterizam Deus como um ser moral. Então, um atributo natural é, digamos assim, Deus ser como Ele é. Por exemplo, Deus é eterno. Isso não tem a ver com o aspecto moral, tem a ver com quem Ele é. Não depende da sua vontade, Ele simplesmente é eterno. Ele é independente, Ele é autoexistente. Já os morais têm essa característica. Revela Deus como um ser moral. Ou seja, Deus é bom, é um atributo moral. Então, divide-se assim, atributos naturais e atributos morais. Nós vimos também os atributos que podem ser classificados como absolutos e relativos. Na ocasião, nós lemos na última quinta esses textos aí. Não faremos hoje, porque fizemos na última semana. Então, o que são os atributos absolutos? Também constituem a essência, ou correspondem à essência de Deus, considerado em si mesmo. Já os relativos correspondem à essência divina, são a sua criação. Então, por exemplo, atributos absolutos, imensidão, eternidade. Já atributo relativo em relação à sua criação, onipresença, onisciência. Ele está presente em toda a sua criação. Nós vimos também outra classificação dos atributos, que são os atributos imanentes e emanentes. Os primeiros são os atributos que não se projetam nem operam fora da sua essência. Já os segundos são aqueles que se irradiam e produzem efeitos externos a Deus. Então, alguns atributos não se projetam e não causam efeitos externos à sua pessoa, já outros fazem. E, por fim, talvez a classificação mais comum, mais conhecida, atributos comunicáveis e incomunicáveis. Os incomunicáveis são aqueles que não têm nenhuma analogia no ser humano e tem a ver com o ser absoluto de Deus. Já os comunicáveis são os que encontram em algum grau ressonância nos seres humanos e tem a ver com o ser pessoal de Deus. Então veja, alguns destes atributos que o Senhor tem, que é inerente a Ele, que faz parte do seu ser, Ele também comunicou ao ser humano. Estes são chamados atributos comunicáveis, tá? Ele comunicou em certo grau, ele comunicou em alguma medida. Então nós encontramos no ser humano aspectos que estão relacionados ao ser divino. São os atributos comunicáveis. Já os incomunicáveis, ele não comunicou, ele ficou somente para si, porque, como nós vamos ver daqui a pouco, o finito não pode, é incapaz do infinito. Então, alguns desses atributos não nos seriam possíveis ter, dada a nossa finitude. Tá bom? E aí Deus, na sua soberania, decidiu então não comunicá-los, realizando assim a sua vontade. Então foi isso que nós vimos na última semana, entre outras coisas, tá? Nós vimos na última semana, então foi um estudo mais introdutório. A partir de hoje, nós vamos começar a ver então alguns destes atributos, que vão estar divididos nestas grandes categorias, tá? Então hoje nós iremos começar a ver alguns dos atributos chamados atributos incomunicáveis, tá? Nós vamos começar a ver então esses atributos a partir de hoje. Quais são esses atributos que Deus não comunicou ao ser humano? Nós vamos então perceber isso a partir de hoje. Então veja, segundo os estudiosos, esses atributos são os mais mal compreendidos pela igreja.
porque não tem relação com a nossa experiência. Então veja, pelo fato de não ter relação com a nossa experiência, está restrito a Deus, Deus não nos ter comunicado, Deus não ter posto em nós, há uma certa distância, há um distanciamento. E aí, por causa dessa distância e por causa desse distanciamento, nós temos dificuldades de compreensão. Por isso que é importante a gente ter esse tipo de estudo. Para quê? Para que a gente possa diminuir esse nível de dificuldade, tá? Voltando sempre a dizer, nós nunca teremos um conhecimento exaustivo de Deus, tá? Apesar de termos várias pessoas que são mestres em divindade, doutor em divindade, isso é um título acadêmico, tá? Mas ele não significa dizer que essa pessoa sabe tudo acerca de Deus. Um conhecimento exaustivo. Por quê? Porque nós não temos condições de ter esse conhecimento exaustivo de Deus. Tá? Porque existe uma diferença ontológica entre Deus e o ser humano. Entre o ser de Deus e o ser humano. Então, se nós tivéssemos essa capacidade de conhecer a Deus, todos os seus segredos, todos os seus mistérios, toda a sua grandeza, desvendar todo o ser de Deus, logo, Deus deixaria de ser Deus. Tá? Então, de vez em quando eu vejo aqueles vídeos na internet dos asiáticos, na sua grande maioria são os asiáticos, eles pegam um cubo mágico e eles montam um cubo mágico de olhos vendados, coisa de segundos, 3 segundos, eles conseguem montar. Às vezes, olhos vendados e com os pés. Por quê? Porque eu não sabia, mas existe uma fórmula para você montar um cubo mágico. Sabe o que é o cubo mágico? Não é aquele brinquedo de criança? Pronto. Eu não sabia, mas existe uma fórmula ou várias maneiras matemáticas de você montar. Então, o indivíduo ficou expert naquilo. Ele descobriu, ele entendeu como é o seu funcionamento e ele então simplesmente segue um padrão para chegar a um fim e dizer, resolvi o problema. Nesse aspecto, ele tem total domínio e total conhecimento sobre aquele objeto. É nesse sentido que ninguém nunca vai ter o conhecimento de Deus. Então, o teólogo mais brilhante que já passou por essa terra, ou que irá passar, não vai ter. Tá certo? Então, nesse sentido, os atributos incomunicáveis são mal compreendidos muitas vezes pela igreja. Por quê? Porque não tem relação com a nossa experiência. Aí é onde vem o perigo. Porque muitas vezes, por essa má compreensão, o indivíduo pode ou cometer uma heresia, ou, de repente, mesmo sem cometer uma heresia, ter uma visão diminuta, limitada de Deus. E qual é o problema de ter uma visão diminuta e limitada de Deus? Veja, em relação ao ser de Deus, não vai ter nenhum efeito. Deus permanece o mesmo. Independente de alguém confessá-lo como sendo onisciente, onipresente, onipotente, ele vai continuar sendo o mesmo. Mas para o indivíduo que tem uma visão diminuta ou limitada, faz toda a diferença. Por quê? Porque numa situação do dia a dia, se ele não tiver a compreensão exata do que Deus pode fazer naquela situação, ele simplesmente pode travar e simplesmente pode parar. Quando, do contrário, se ele tivesse o conhecimento do Senhor, ele poderia ir muito além e apresentar diante de Deus aquela situação que ele está vivenciando. Esse é apenas um aspecto prático, um exemplo prático de dizer a importância de conhecermos ao Senhor. Porque a partir desse conhecimento, eu vou ter um relacionamento com Ele mais proveitoso, honrando, como vai dizer aqui o salmista no Salmo 48, mas também entendendo que eu posso recorrer a Ele nas situações mais difíceis e complexas, porque Ele tem poder para fazer, porque Ele se importa comigo. Como eu falei domingo, antes da oração dos dízimos, se importa tanto que nos dá o nosso sustento,
e nós estamos apenas devolvendo daquilo que o Senhor, em sua graça, tem então derramado sobre as nossas vidas. Se nós não tivermos essa compreensão e enxergarmos dessa maneira, vai haver ocasiões que nós vamos dizer assim, não, eu não vou colocar essa situação aqui perante o Senhor não, porque Deus é muito ocupado com outras coisas. Mas Deus habita com o contrito e com o quebrantado. Então perceba a importância da gente ter esse conhecimento. Irmão Socorro levantou a mão. Mas exemplo em que sentido? Certo, certo. E essa pergunta é complexa, é difícil, porque envolve um mistério. Pode ser aplicado, mas aí ela envolve um mistério, que é a questão da encarnação e de Cristo ter duas naturezas. Porque ao mesmo tempo que ele tem essa limitação porque os atributos não se comunicam entre si, né? Diferentemente do que vai dizer o luteranismo, né? Que os atributos eles se comunicam entre si. Nós não cremos nisso. Nós cremos que eles foram comunicados à pessoa de Jesus. Então a pessoa do Senhor Jesus, ao mesmo tempo que tinha esse limite de conhecimento, ao mesmo tempo sabia todas as coisas. Porque ele é Deus. E como Deus ele tem os seus atributos. Agora, é complexo porque no seu esvaziar-se, ele abriu mão de exercer os seus atributos livremente. Ele vai exercer os atributos sempre em submissão à vontade do Pai, na dependência do Espírito Santo. Aí, nesse aspecto, fazendo todo esse preâmbulo, a gente pode entender mais ou menos assim. Mas a relação é diferente, a nossa relação, porque, afinal de contas, nós não temos a natureza divina, tal qual Jesus tinha. Mas, como uma linguagem de acomodação, para a gente entender, fazendo essas ressalvas que eu fiz aqui, é mais ou menos assim. Encaixa um pouco, tá certo? Deu para entender? Ah? Então, e aí vem o mistério da encarnação. O Senhor ter duas naturezas, né, e elas não se confundirem, elas não se misturarem, e ele ser 100% Deus e 100% homem, e manter as duas características das duas naturezas. Aí realmente ocorre isso que a irmã bem lembrou. Tá? Em nós não, tem a ver com o nosso limite mesmo próprio. Embora Jesus, a sua natureza humana, também o tivesse, mas ele era divino. Enfim, nesse sentido, ele esvaziou-se da sua glória e vai usar os seus atributos na dependência do Pai. Bom? Ok? Então, voltando aqui. Então, veja, nós estamos entrando numa área que realmente é difícil. Tá? Mas não significa dizer que, por ser difícil, nós não vamos estudar. Pelo contrário, precisamos estudar para conhecer. Os atributos incomunicáveis são a marca distintiva de Deus, revelando como Deus absoluto. Então, distintiva, por quê? Porque só Ele os tem. Então, Ele se distingue, Ele se difere das suas criaturas. A Ele é o absoluto. Ok? Nenhum destes atributos podem ser transferidos para o homem devido à sua finitude. Então, não pode, nem porque Deus assim não quis fazê-lo, e também dada a nossa própria finitude. Volto a dizer, por mais que o ser humano pense de si mesmo além do que convém, o ser humano é finito, o ser humano é limitado. Tá? O ser humano é limitado. Aí, nesse sentido, os escolásticos, eles cunharam uma frase que expressa essa realidade aqui. A frase aí está em latim e a tradução: finitum non capax infinite. O finito é incapaz do infinito. O finito é incapaz do infinito. Então, nesse sentido,
nenhum desses atributos podem ser transferidos ao homem, dado a sua finitude. E por que Jesus os tinha? Porque Jesus é 100% homem e 100% Deus. Por fim, esses atributos incomunicáveis, eles configuram a singularidade de Deus. Então, Deus é único. Deus é singular. Não existe outro igual ao Senhor. Tá? Perceba, nós somos seres distintos, nós somos seres individuais, nós somos seres diferentes, mas tem algo que nos une. Nós somos da mesma raça. Nós compartilhamos aquela ideia dos cromossomos, né? Todo homem é o que, Edmilson? Todo homem, quais são os cromossomos do homem? São dois iguais, né? É o XX, não é isso? E a mulher é o XY? Se não for, é o contrário. 50% de chance de acerto, 50% de chance de erro. Então, todo homem vai ter esses dois cromossomos. É? Segundo Luiz Fernando, o homem é XY e a mulher é XX. Vamos ver. Vamos aí provar. Alguém tem aí o tiratema? Pronto, então a mulher é XX e o homem é XY. Isso? Olha, Luiz Fernando acertou. Parabéns, Luiz. Aí, Escola Maranata fazendo a diferença na vida dos seus alunos. Pronto. Então veja, nós somos seres distintos, mas algumas coisas nos igualam. Então, olha aqui, eu sou o que mesmo? XY, é? Sou XY. Vanderlan é XY. Aí um africano, XY. Aí as mulheres aqui, XX. Uma asiática, XX. Por quê? Porque nós somos, em algum aspecto, em alguma medida, iguais. Deus não. Deus é singular. Não há ninguém igual a Deus. Então, nesse sentido, esses atributos incomunicáveis apontam para a sua singularidade, configuram a sua singularidade, porque não há ninguém igual ao Senhor. Tá? Eu trouxe aqui, irmãos, nunca mais eu havia trazido, mas eu trouxe aqui a nossa confissão de fé de Westminster. Sempre importante a gente estar fazendo menção da confissão dos símbolos de fé, para a gente entender como é importante os nossos símbolos de fé. No capítulo 2, que trata sobre Deus e a Santíssima Trindade, na seção primeira, nós temos isso aí. Eu trouxe apenas a primeira parte desta seção, que é a seção que vai tocar em alguns atributos incomunicáveis. Perceba que eu coloquei ali no finalzinho um parêntese e reticências, porque vai continuar o texto. E na continuação nós temos atributos comunicáveis. Então, quando nós somos tratados comunicáveis, iremos trazer o restante dessa seção. Chegando em casa, observe na sua confissão de fé e você vai então ver toda essa seção e perceber essa distinção. Mas olha o que vai dizer acerca de Deus. Há um só Deus vivo e verdadeiro, o qual é infinito em seu ser, já é um atributo. Infinito. Nós não somos infinitos. Mas, pastor, nós não temos uma alma eterna? Nós não teremos mais fim? Mas nós tivemos início. Então, Deus é infinito. Deus ele não tem início, não tem fim. E nós temos, tá? Então ele é infinito em seu ser, em suas perfeições. E ainda assim nós somos finitos, porque nós ocupamos um lugar no espaço. E ocuparemos, inclusive, com o nosso corpo glorificado. Tá? Então, assim, quem tem ideias mirabolantes acerca da glorificação, na glorificação eu vou voar, né? Na glorificação eu vou nadar com os peixes e com os tubarões, respirando debaixo d'água. Na glorificação eu vou me teletransportar. Cuidado, porque assim, a glorificação é o ser humano sem a presença do pecado. Mas como Deus o criou. E não há indícios de que Adão voava
ou respirava debaixo d'água, ou se teletransportava. Então, nesse sentido, embora que alguns vão dizer que sim, que Adão voava. Tem alguns teólogos aí que vão dizer que Adão voava, né? E eles vão dizer, a base para isso é quando o Senhor diz assim, que ele voava e que ele respirava debaixo d'água. E é quando Deus vai dizer assim, domine sobre as aves no céu e sobre os peixes no mar. Né? Então, como é que ele vai dominar sobre as aves se ele não vai estar voando? Mas será que é preciso realmente voar para dominar sobre as aves? Né? Então, assim, são teólogos, você pode encontrar aí, de repente, algum livro que fale sobre isso, mas não são muito ortodoxos no que diz respeito da nossa visão reformada. Tá? Então, nós somos finitos. Esse é o ponto. Ele é um espírito puríssimo, invisível, sem corpo, membros ou paixões. Olha agora em itálico. É imutável. Então, esse é um atributo. Ele não muda, nós mudamos. Ele é imenso, nós não. Ele é eterno, sempre existiu. Ele é incompreensível. Ele é onipotente, onisciente, santíssimo. Perceba que santíssimo não está em itálico. Por quê? Porque Deus comunicou a santidade ao homem. Sede santos porque eu sou santo. Né? Muito embora nós não seremos na medida que Deus é santíssimo. Mas o aspecto da santidade foi comunicado ao homem. Então eu posso ser santo. Eu posso buscar a santidade. Completamente livre. Nós vamos ver daqui a pouco a independência de Deus. E absoluto. Fazendo tudo para a sua própria glória e segundo o conselho da sua própria boa vontade, que é reta e imutável. E aí tem os textos, nós não vamos ler, mas são textos que fazem referências a esses atributos aí que estão em destaque em itálico. Então veja, quando a confissão de fé vai falar acerca de Deus, perceba que não há uma definição. Uma definição, como é que eu posso dizer? Exaustiva, como nós definimos. O que é um microfone? O que é um iPad? O que é um livro? O que é um copo? Não há essa definição. O que é Deus? Há uma descrição do seu ser. Porque ninguém pode definir Deus. Dado tudo aquilo que nós já temos falado. Sua grandeza, enfim, sua imensidão, e todos os seus atributos que não cabem em uma definição. Por isso que os teólogos eles descrevem a Deus mediante a revelação que ele mesmo apresentou de si mesmo. Não há uma definição tal qual nós encontramos de outras disciplinas e de outras matérias que nós, por exemplo, estudamos. Tá? Até aqui, irmãos, deu para entender os atributos incomunicáveis? Então, veja, muitas vezes são os mais mal compreendidos, porque não tem relação com a nossa experiência. Então, por exemplo, eu falar sobre santidade, de alguma forma é mais fácil falar do que falar sobre imensidão. Por quê? Porque santidade, mais ou menos eu entendo o que é ser santo. Eu entendo quando eu entendo o que é buscar a santificação. Eu entendo mais ou menos o que é isso. E faz parte da minha realidade. Já a imensidão, não. Eternidade, não. É difícil você pensar em alguém que sempre existiu. Você começar a pensar, mas Deus sempre existiu. Sim, mas como assim ele sempre existiu? Se você começar a pensar muito nisso, sua cabeça vai dar um tilt. Porque nós não conseguimos compreender. Então, por isso, muitas vezes, eles são os mais mal compreendidos. Mas precisamos estudar. Porque eles fazem parte do seu ser. Nós não podemos simplesmente descartá-los. Pelo contrário, conhecer para perceber a grandeza e assim nos prostrarmos. São marcas distintivas de Deus, revelando como ser absoluto. Nenhum dos atributos incomunicáveis podem ser transferidos ao ser humano. Então, pastor, se Deus quisesse hoje, ele poderia fazer alguém, um ser humano, assim, ter um atributo incomunicável? Não, porque o finito é incapaz do infinito e esses atributos configuram a singularidade de Deus. Então vamos começar a ver o primeiro atributo incomunicável. Nós iremos ver, irmãos,
ou começar a ver a independência de Deus. Independência ou autoexistência. Independência ou autoexistência. A independência de Deus. Veja, Deus é autoexistente. Ele tem em si mesmo a base da sua existência. Só Deus é assim. Só Deus. Todas as coisas que existem nesse mundo, só Deus é autoexistente. E só Ele tem em si mesmo a base da sua existência. Por quê? Deus é um ser que existe necessariamente. Nunca veio à existência por vontade própria ou de alguém. Até porque Ele nunca veio à existência. Perceba que até para você descrever e falar sobre, às vezes fica meio complicado, porque há limitações, até no nosso próprio vocabulário. Então essa frase aqui, nunca veio à existência por vontade própria ou de alguém, dá para a gente entender nesse aspecto, mas a gente precisa fazer essa ressalva, até porque ele nunca teve início. Quer seja por vontade própria, ou por vontade de outro. Ele sempre existiu. Deus é. Lembra lá, quando Moisés perguntou, olha, como é o seu nome? O faraó vai perguntar, certamente vai perguntar quem é que está mandando deixar os israelitas saírem do Egito. Ele vai perguntar, o que é que eu digo quando perguntar o nome? Qual foi a resposta? Eu sou. Deus é. Deus é. Então veja, Deus existe, é um ser que existe necessariamente. Nunca veio à existência por vontade própria ou de alguém, até porque ele sempre existiu. Nesse sentido, nós iremos ver depois a eternidade de Deus. Ele existe por si mesmo e sempre foi da maneira como é, não necessitando de nada e de ninguém. Isso aqui é importante, irmãos, porque a gente vê algumas igrejas que muitas vezes elas nesse afã de ter comunhão com Deus, de dizer assim que há comunhão, de que há intimidade, muitas vezes acabam colocando Deus numa situação de dependência, como Deus tendo uma necessidade do homem. Uma vez eu ouvi um testemunho, isso eu ouvi, literalmente, eu estava presente no ambiente quando isso foi dito. Era uma mulher falando, e ela dizendo que tinha intimidade com Deus por meio da oração, orava muito, orava de madrugada, aquelas coisas, né? Madrugada, que a oração de madrugada tem mais poder, né? Enfim. E aí ela disse que uma vez estava dormindo e não queria orar. Não queria orar, estava cansada nesse dia, estava dormindo. Se eu não me engano, estava frio, estava chovendo. Enfim, estava propício para ela ficar dormindo. E ela disse que começou a ficar incomodada para se acordar. E ela virava para um lado, virava para o outro, e tentava dormir e tentava não acordar. Até que ela ouviu uma voz dentro de si, dizendo assim, fulana, acorde, eu quero conversar. Quem era? Deus. Deus. Diga aí. Deus. Fulana, acorde, eu quero conversar. Você imagina esse testemunho sendo confrontado com essa última frase aqui. Ele existe por si mesmo e sempre foi da maneira como é, não necessitando de nada e de ninguém. Se harmoniza. Pastor, mas Deus não se agrada das nossas orações? Sim, se agrada. Ele não ordena que nós o busquemos? Sim, Ele ordena que nós o busquemos. Mas muito mais por uma necessidade nossa e não dele. Solitário. É como se ele estivesse numa insônia. Eu estou numa insônia e estou sem sono. Vou acordar a Aldeneide. Aldeneide, acorda, eu quero conversar. Vamos conversar? Eu quero, para ver se o sono vem, para ver se o sono chega. Só que ela contou isso e a turma
foi lá para cima, né? A euforia, né? Amém, glória a Deus. Outro, esse é um pouco mais famoso, esse é um televangelista americano, desses que pregam a prosperidade. Ele disse que uma vez estava fazendo a barba e de repente, quando ele, nesse movimento de fazer a barba, né? Faz tempo que eu não faço, mas tá, baixa e levanta, olha no espelho. Nesse movimento, quando ele olha assim, quem está do lado dele? Jesus. Está do lado dele e começa a conversar com ele. Ele diz, espera aí, Jesus, estou fazendo a barba. Oi. Aí, Jesus, deixa eu terminar de fazer a barba. E, veja, irmãos, não encaixa, tá? Não encaixa. Só que, por vezes, esse tipo de testemunho é o testemunho que muitas vezes acalenta o coração das pessoas. Por quê? Porque existe no ser humano e no crente existe essa necessidade de ter comunhão com Deus, só que é uma comunhão, nós devemos ter uma comunhão objetiva e não subjetiva. Objetiva mediante a revelação, que nos mostra como nós devemos nos achegar ao Senhor, com reverência, por meio de Cristo, no poder do Espírito. É assim, e não com experiências místicas, tá? Por meio de experiências místicas. Continuando. A natureza de Deus exige que ele seja autoexistente, porque tudo mais veio existir por sua vontade. Então veja, a própria natureza dele, o fato dele ser Deus, exige que ele seja autoexistente, porque tudo mais veio existir por sua vontade. Deus é o Criador incriado e livre de qualquer necessidade. Deus é o Criador incriado e livre de qualquer necessidade. Nesse sentido, irmãos, ele é como alguém já disse, o totalmente outro em relação a nós. Por quê? Porque nós somos criados e nós temos muitas necessidades. Deus não. Deus não tem nenhuma necessidade, porque ele é independente, ele é autossuficiente, ele é autoexistente, ele tem tudo em si. Nós não. Dependemos dele e também uns dos outros, para mostrar exatamente a essência do nosso ser. Tá bom? Vamos ver então algumas manifestações da independência de Deus. Deus é independente na sua existência. Veja, Deus é distinto de tudo o que existe, pois tudo o que existe é produto da sua criação. Então, tudo que você observa, tudo que você olha, não é? Tudo é produto da criação. Deus é independente da sua existência, ou na sua existência. Ele é distinto de tudo que existe. Tudo neste mundo tem uma causa, exceto Deus. Então, a causa é o motivo, é a razão primeira. Então, qual a causa disso? Qual a causa do planeta? Aí uns vão dizer, a causa do planeta é a explosão, é o Big Bang. Nós vamos dizer, a causa é Deus. Deus criou todas as coisas. Então, tudo tem uma causa, exceto Deus. Por quê? Porque Deus é independente na sua existência. Esse aqui é o sonho do ser humano. O ser humano, ou pelo menos alguns, muitos, queriam ser assim, independentes. Tá? Mas perceba, é um atributo que Deus não comunicou. Deus criou o homem para ser dependente dele. Vamos ler aí João 5, 26. Vou pedir para a Genival fazer a leitura. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 26. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Pronto, então, qual é a frase aí que aponta para essa independência em sua existência? Tem vida em si mesmo. Tá? Porque você está vivo, porque Deus te trouxe à existência e porque Deus te mantém. No dia que Deus disser assim, ó Fernando,
Já deu para tu? Eu não preciso ter um acidente, eu não preciso adoecer. Simplesmente, eu posso estar aqui, né? E, puf, cair, prontinho, né? Por quê? Porque eu não tenho vida em mim mesmo. Eu dependo do Senhor. Aí Jesus fala sobre isso. Assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Tá? Agora, essa independência de Deus na sua existência também é revelada no fato, não apenas de dele ter essa independência em sua existência, mas também dele não necessitar de nada. E Paulo vai contrastar o Senhor, o Deus verdadeiro, com os falsos deuses, que precisam, né, de alguma coisa. Então vamos lá para Atos 17, 25. Então, Deus é independente na sua existência, revelado também no fato dele não precisar de nada. Atos 17, 25. Vou pedir para a nossa irmã Marcela. Atos 17, 25. Nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Pronto, então veja, Deus manifesta essa sua independência em sua existência porque ele não precisa de nada. Então assim, nós servimos ao Senhor porque ele nos dá esse privilégio, mas ele não precisa do nosso serviço. Tá? Se ninguém servir ao Senhor, não vai diminuir nada a sua glória, o seu poder, a sua majestade, não vai diminuir nada, tá? Porque ele não precisa de nada, diferentemente dos falsos ídolos, né? Por exemplo, como vai dizer, né, o profeta, né? Pega uma madeira, corta a madeira e aí faz um ídolo, né? Fixa na parede para ele não cair. Então há uma necessidade. Deus não necessita, tá? Continuando. Deus é independente no seu relacionamento. Veja, irmãos, Deus não precisa se relacionar com ninguém fora do seu ser. Ele se basta porque existe tripessoalmente. Pastor, então por que Deus criou o ser humano para se relacionar com ele? Como é que você me responderia então essa pergunta? Se Deus não precisa se relacionar com ninguém fora do seu ser, por que ele criou o ser humano para se relacionar com ele? Como você me responde? Porque ele quis, tudo bem? Não, porque o ser humano não existia, né? Está partindo assim do momento em que o ser humano não existia e que Deus decidiu criar o ser humano para se relacionar com ele. Então, por que Deus decidiu criar o ser humano para se relacionar com ele, se ele não tem necessidade, Deus não tem necessidade de se relacionar com ninguém fora do seu ser? Mais ou menos por aí. Tu ia falar, Aldeneide? Não? Davi ia falar, Davi? Luiz vai falar? Fala, Luiz. Já acertou hoje difícil, né? Então tá confiante. A partir da criação, né? Então veja, irmãos, por que foi que ele criou? Para revelar exatamente a si mesmo. E o fato dele permitir relacionamento manifesta a sua graça e a sua bondade. Então, na verdade, a criação é um ato de graça. Gênesis 1, no princípio criou Deus os céus e a terra, que começa então a mostrar que Deus criou. Que esse Deus aqui, que é independente, que não precisa de nada, mas que um dia decidiu criar todas as coisas, isso é um ato de graça. Por quê?
Porque, do contrário, nós não existiríamos e muito menos saberíamos que existe esse Deus. Isso afetaria alguma coisa em Deus? Não. Ele continuaria tendo a sua glória, ele continuaria tendo a sua independência, tendo todos os seus atributos, porque esses atributos não foram acrescidos a ele em um processo após a criação, por exemplo, mas eles sempre houve em seu ser. Mas ele quis fazer para revelar-se. Então não foi por uma necessidade, foi por um ato de graça. Então sim, ele nos criou para que nós nos relacionássemos com ele. Prova é que ele se relacionava com Adão, com o primeiro casal, tinha essa comunhão. Depois os expulsou por causa do pecado, mas esse relacionamento era para que o homem pudesse então contemplá-lo e na contemplação louvá-lo, bendizê-lo e glorificá-lo. Mas não partindo de uma necessidade. Ele necessita criar, ele necessitava de suas criaturas, ele necessitava dos seres angelicais. Não, porque ele não necessita. Deus é independente nos seus relacionamentos. Aí esse ser que é independente nos dá o privilégio de nos relacionar com ele. Aí perceba, quando a gente começa a ter essa compreensão, como a gente se sente privilegiado. Porque esse ser que se basta, diz assim, venha, tem um caminho aberto por meio do meu filho, para que você possa ter comunhão comigo. Sem você, eu continuo do mesmo jeito. Mas venha, eu quero me relacionar com você. Perceba como a gente começa então a notar o privilégio que nós temos mediante esse entendimento. Fala, Edmilson. Não há esse relacionamento paternal, filial, não existe. Não existe. Isso aí é típico do cristianismo. Vai haver sempre aquela necessidade de você servir, sirva, porque se você não servir, você vai ser punido e pronto. E se você servir, fique satisfeito em não ser punido. É isso. Já o cristianismo não. Se você não servir, você vai ser punido, óbvio. Mas sirva não simplesmente para você não ser punido. Sirva porque você vai ter o privilégio de sentar à mesa. Você vai ter o privilégio, e já tem na verdade o cristão, de ser feito filho de Deus. Então assim, é graça, não é? É graça, é bondade. Por isso que a gente vai começar a perceber esses atributos, por exemplo, morais, que Deus os tem numa medida infinita. Então Deus não é simplesmente bom, ele é o bem supremo. Né? Deus não simplesmente tem amor, Deus é amor. Então nesse aspecto nós podemos perceber isso, nesse nível de relacionamento que ele nos proporciona, porque ele mesmo quis. Lembrando sempre disso, ele mesmo quis e ele decidiu fazer desse modo. Não fomos nós quem conquistamos, não foi o ser humano que, conquistou o favor, porque afinal de contas, muito meigo, e a gente foi, de alguma forma, influenciou Deus a tomar. Não, porque Deus, por exemplo, é independente em seus pensamentos. Tá? Então, sempre foi o seu plano, sempre foi o seu propósito, de acordo com a sua vontade. Para que em tudo, nós glorifiquemos o nome do Senhor. Tá bom? Irmãos, nós vamos parar por aqui. Como esse assunto é um assunto que vai haver uma sequência, a gente pode, então, parar sem ter o risco de perder
conteúdo. Então nós começamos a ver os atributos incomunicáveis, estamos tratando da independência de Deus, continuaremos na próxima semana, adentraremos em outros e assim continuaremos aprendendo acerca mais do ser e da pessoa do Senhor. Bom? Até aqui, irmãos, alguma pergunta? Os irmãos entenderam? Sim, tem a bênção decorrente da obediência e que na verdade é uma questão de graça, né? Porque, por exemplo, muitas vezes alguns pais fazem assim: o filho faz algo muito bom e aí chega para o pai e diz assim: pai, eu fiz isso. Aí o que é que o pai diz? Não fez mais que sua obrigação. Então, nesse sentido, essa é a diferença que, por exemplo, Edmilson colocou agora. Nessas religiões, né, onde há uma divindade, onde há um ser superior, muitas vezes é isso, assim, faça e você não fez mais que a sua obrigação. O cristianismo é sim uma obrigação obedecer ao Senhor, porque a vontade de Deus tem que ser obedecida, né? A sua vontade tem que ser obedecida, os pensamentos de Deus devem ser respeitados, tá? Pensamentos que foram revelados em sua palavra devem ser respeitados, mas Deus é gracioso que Ele nos promete e nos dá bênçãos de acordo com essa obediência. Então Ele quer que a sua vontade seja feita e nós fazemos a sua vontade. Ele diz assim: olha, porque você fez a minha vontade, eu não vou simplesmente não te castigar, porque você obedeceu, te livrar do castigo, eu vou te acumular de bênçãos. E isso eu vou te dar coisas, né? Então veja, o cristão, ele não está simplesmente livre do inferno. Ele está livre do inferno, ele está salvo, mas ele foi colocado na família de Deus por meio de Cristo. Veja, Deus não precisava fazer isso, precisava? Transformar pecadores rebeldes agora em seus filhos? Não, o fato de livrá-los da condenação já seria uma grande bênção. Mas em sua bondade, em seu amor infinito, Ele então faz isso. Poupa, diz agora, você é meu filho agora. Por meio de Cristo, o unigênito, você agora passa a fazer parte da minha família. Exatamente. Então, quando a gente começa a perceber essas nuances e que esse tipo de assunto nos apresenta, começa então a dizer: mas rapaz, olha como eu sou privilegiado. Olha que maravilha. Olha como Deus foi gracioso comigo. Olha como é bom fazer parte da família da fé. Olha como é bom fazer parte de uma igreja. Olha como é bom estar adorando junto aos meus irmãos, servindo ao Senhor. Olha como é bom eu estar devolvendo ao Senhor aquilo que Ele tem me dado. Ele tem me dado. Veja como a relação ela vai mudando um pouco a partir da observação correta de quem Deus é. Esse é o nosso convite, irmãos, para que nós continuemos, então, estudando, crescendo mais nesse conhecimento. Tá bom? Deus nos abençoe. Vamos ficar de pé? Vamos orar. Vamos encerrar a nossa reunião de hoje. Pode assim, senhora, por favor? Amém. Irmãos, para encerrar nossos avisos, amanhã, às 7 horas, nosso programa de rádio. No sábado, nós vamos ter o estudo, ao MP, e após o estudo, teremos um luau, assim, na casa dos pais, da nossa irmã Thaís.
Tá? Então, certamente os irmãos Saulo e Pedro já estão bem informados quanto ao endereço, horário, bom? Então, próximo sábado. E também no sábado, salvo engano, tem programação dos adolescentes, não é isso? 18 horas, 18 horas na casa do Gustavo. Né? Os irmãos iam assistir um filme, é isso? Muito bem. Olha aí, ele pode fazer pipoca refrigerante. E domingo, 9 da manhã, Escola Bíblica Dominical, 18h30, culto solene. Lembrando que o próximo domingo já é o terceiro mês. Então, oferta missionária. Vamos sempre lembrar de continuar fazendo nossas ofertas missionárias para abençoar os missionários e os locais. Lembrando que a nossa última oferta missionária do mês passado foi encaminhada para a igreja presbiteriana de Canoas, para abençoar os irmãos que estão enfrentando aquela dificuldade por conta das chuvas e das enchentes que tiveram naquela região. Então, vamos fazer a nossa parte e lembrar, vamos aqui em ser, lembrar de continuar orando pela comunidade do Rio Grande do Sul. Bom, algum outro aviso? Não tenho, precisamos de todos. Maria Fernanda. Oi, oi, oi.